Boa noite, eu quero trazer para você uma aula definitiva sobre Hermes Trismegisto e o Kybalion de uma forma resumida e facilmente inteligível. Eu quero explicar a relação entre as 6 primeiras leis, como leis que expandem sua consciência e permitem com que você altere sua realidade, e a lei número 7, como a lei de diagnóstico. Todas as 6 primeiras leis têm uma relação entre si, e a 7ª é uma lei em que você consegue observar a sua própria realidade e fazer as alterações que você quer. A lei número 1 é a lei do mentalismo. A lei do mentalismo, ela implica que você é o criador da sua realidade. Tudo é a sua mente. O que isso quer dizer? Que se você estava em uma situação ruim, até você chegar nesse vídeo, é uma criação da sua cabeça, porque ela estava agindo no automático com crenças limitantes que estavam te atrapalhando de seguir o rumo que você deseja. Ou seja, se uma pessoa nasceu em uma situação precária e ela estava vivendo uma situação precária, acreditando, muitas vezes ela acreditaria na vida dela que ela, baseado nas informações que ela recebeu em vida, nas perspectivas que ela teve em vida, que aquela é a situação que ela vai passar a vida dela. Isso quer dizer que a mente dela foi influenciada para criar uma realidade em que ele é pobre, em que ele é precário, em que ele não consegue sair dessa vida. O que a lei do mentalismo prega é que você tem condição de alterar a realidade que você vive. O que quer dizer? Quer dizer que a partir do momento que você começa a falar coisas diferentes, a partir do momento que você se abre para novas possibilidades, novas realidades, você está abrindo a porta para essas coisas acontecerem na sua vida. Enquanto você acredita, você tem essas crenças que te limitam, você se mantém na condição limitada que você se coloca. O que nos leva à lei número 2, porque a partir do momento que essa pessoa passa a acreditar, a abrir as portas, por exemplo, no caso de uma situação em precariedade, da riqueza na vida dessa pessoa, em que ela para de acreditar que ela deve ser pobre, ela para de acreditar que ela tem que ficar naquela situação o resto da vida dela, ou que ela não pode sair daquela situação para sempre, ela abre a porta, novas oportunidades podem chegar na vida dessa pessoa. Mas elas só vão chegar se essa pessoa de fato se alterar e agir na direção do que ela acredita que deve ser o caminho novo dela. Então, ela mentaliza, ela começa a repetir palavras, fazer meditações, ler, repetir, passa a se vestir como diferente, ver fotos de lugares diferentes, começa a alterar a realidade que ela vive, abrindo porta para algo novo chegar. E quando a alma dessa pessoa é alterada, o universo passa a corresponder o que essa pessoa alterou. Ou seja, quando você se altera de tal forma que o universo começa a trazer o que você se tornou. O que nos leva à lei da vibração. Se você tem uma falha na sua vibração, vamos supor, se você tem se você tem, dentro da lei da correspondência, você acredita em alguma coisa, mas você não acredita 100% naquela coisa, quer dizer que a sua vibração ainda não foi 100% alterada, as pessoas sentem. Você tem que, de fato, acreditar. E quando você entra na vibração correta, o universo passa a te enviar coisas na vibração que você escolheu para a sua vida. Ou seja, e outra coisa que é muito importante da lei da vibração é observar que o mundo, muitas vezes, parece fixo. Não como uma pedra que é fixa, que você pode alterá-la com a sua cabeça. Não, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é, muitas vezes a gente observa, por exemplo, um governo corrupto ou um status quo de uma forma específica que a gente discorda, mas que muitas vezes a gente olha e fala, isso é fixo, isso sempre foi dessa forma. E o que o hermetismo prega é que tudo está em movimento, tudo é fluido e com a sua mentalidade, com a sua vibração, a sua frequência, você pode gerar rachaduras ou até mesmo quebrar essa coisa que parece fixa e substituir pelo que você acredita que é o correto. Ok, o que nos leva à lei da polaridade. O que é a lei da polaridade? Vamos supor que uma pessoa está em depressão. Muitas vezes a pessoa acredita que ela vai viver em depressão, mas não é isso que o hermetismo acredita. O que o hermetismo acredita é que se a pessoa está em depressão, não quer dizer que ela seja depressiva, quer dizer que ela está depressiva. E que a depressão e a felicidade são somente uma coisa dentro do mesmo espectro, que pode ser o espectro da felicidade ou o espectro da depressão, como você quiser chamar. Como assim? Vamos supor que você é bom ou você é mal. Os dois são a mesma coisa dentro de uma medida que pode ser a moral.
Então você está mal naquele momento, você não é mal, você não é ruim. Você pode se tornar bom, você não é fixo naquela situação. Tudo isso que eu vejo até agora são coisas, e a gente vai continuar, você vai ver o ritmo, são coisas que o hermetismo traz para você entender que você tem a capacidade de alterar a sua realidade, tá? E agora nós vamos para o ritmo. O universo trabalha em ritmos que a gente muitas vezes não pode entender, mas que muitas vezes a gente pode entender também. Então, se você parar para observar o ritmo da sua vida, às vezes você está em baixa, vamos supor, baixa financeira. Tô muito feliz. Às vezes a gente está no ritmo da baixa, por exemplo, a baixa financeira, e isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o ritmo do universo quer que você esteja naquela baixa, que na verdade é o seu ritmo que quer que você esteja naquela baixa. De alguma forma você criou aquilo, o que nos leva à lei da causalidade. Eu já volto na lei do ritmo para terminar de explicar. Mas a lei da causalidade quer dizer que se você está colhendo alguma coisa, quer dizer que você plantou aquela coisa. Então, voltando para a lei do ritmo, as 4 estações são um exemplo de ritmo do universo. Inverno, verão, primavera e outono. Ele sempre acontece. Quer queira você, quer não. Na sua vida você pode observar isso, em outras coisas você também pode observar isso. Então, às vezes, a gente não plantou na primavera e a gente está no inverno, a gente está sem comida. E faz parte, por quê? Porque é para você observar a primavera que você passou, que você não plantou, e na próxima primavera você saber como é que é para você plantar. Então, é você aproveitar o ritmo da vida da forma que o universo está mandando para você, da forma que você mesmo está mandando para você, você sendo o criador da sua vida. E a causalidade, ela implica que você, no momento que você está na baixa, você tem que colher o que você plantou, de certa forma. Se você não plantou nada, você tem que colher aquilo. Aquilo pode ser o conhecimento para você não fazer de novo. Então a gente tem que respeitar o ciclo do universo e aprender com ele, não se limitar ao que a gente não pode fazer. A gente tem que fazer o que a gente pode fazer. Ou seja, se a gente está no inverno sem comida, por que que eu fiquei sem comida? Ou se a gente está no inverno sem comida, será que dá para fazer comida no inverno? Às vezes o cara é um gênio e ele consegue fazer comida no inverno. É aproveitar o ritmo da vida e entender que aquele momento você está passando por aquilo não é à toa. E por último, e é uma das leis que eu achei a mais legal de todas, é a lei do gênero. O que o Kybalion fala a respeito da lei do gênero? E ninguém conseguiu me explicar isso com a facilidade que eu consegui entender. É que tudo na vida é masculino ou feminino. Tudo no universo é masculino ou feminino. Mas levando para o microcosmo da sua vida, que é literalmente um universo inteiro, você consegue identificar os pontos em que você está masculino demais ou feminino demais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando você está masculino demais, você está em pura ação, por exemplo. Então você está fazendo coisas que as pessoas não necessariamente querem receber. E quando você está no feminino demais, você está 100% recebendo, então nada acontece. Qual é o balanço? Se você, vamos supor, numa situação profissional, você está fazendo coisas que o mercado não necessariamente solicitou, mas você quer ficar fazendo aquilo ali, porque você está desbalanceado no masculino. Você vai ficar fazendo e ninguém vai querer, você vai acabar isolado. E o que vai acontecer? Naturalmente você vai para o lado feminino, em que você vai ter que passar a receber. Receber o quê? Feedback, por exemplo. Então eu vou escutar o que a pessoa quer e vou me adaptar porque a pessoa quer para entregar. Aí eu vou do feminino para o masculino. Então, esse balanço, esse pêndulo entre masculino e feminino, ele é perfeito para que a gente consiga se adequar e se alterar. Então, o hermetismo eu enxergo ele da seguinte forma: são 6 leis em que você identifica a sua situação e que você entende que a sua situação não é fixa e você tem poder sobre essa sua situação. E a 7ª lei, que é a lei do gênero, ela traz onde você está masculinizado demais ou feminilizado demais, onde você está querendo fazer muito sem receber ou onde você está recebendo muito sem querer fazer nada. E aí eu, durante as aulas que eu estava fazendo, fui revisitando a minha vida e eu fui entendendo aonde eu tô feminino demais, aonde eu tô masculino demais, e as outras coisas já foram internalizadas, as outras leis já foram internalizadas. Então eu entendo que eu comecei a visualizar que, se eu tô numa situação que eu gosto, foi lá que eu plantei. Foi naquele... e se eu tô numa situação que eu não gosto, o ritmo da vida me colocou aqui porque eu sei exatamente onde eu tenho que buscar pelo conhecimento que eu deixei de aprender. E se eu tô nessa situação, será que não era pra eu estar estudando hermetismo?
Então, é tudo perfeito. O universo é maravilhoso, as leis do universo são perfeitas e a gente consegue alterar nossa realidade sim.